Isso aqui não existe de falar que a gente não vai poder entrar. Se, quando a gente chegar aqui, a gente quer ser bem recebido. Se entrar desarmado, deixar as armas dentro do carro, a gente aceita. Agora armado não vamos aceitar, não. Palhaçada, moça. As pessoas acham que a gente é palhaço. Vocês ficam nessas passagens aí, fazendo todo mundo de palhaço aí, pra cima e pra baixo. Do jeito que você está esperando, nós estamos esperando. É pela justiça. Quando der determinação, aí sim. Mas vocês não são bem-vindos aqui, não. Pode se retirar. Por favor. Pode se retirar. Sai da minha residência aqui, que só tem mulher. Mas vocês não são bem-vindos aqui, não. Pode se retirar. Agora no lote 96, os pistoleiros estão bem aqui. Os pistoleiros estão bem aqui. Cadê a polícia? Os pistoleiros estão bem aqui. Cadê a polícia? Oi, bem-vinda, bem-vindo. Essa é a segunda temporada do Amazônia Sem Lei, podcast que investiga territórios em conflito na Amazônia. Aqui, te levamos de acompanhante nas viagens que a equipe de repórteres da agência pública fez para diferentes pontos da floresta, ou o que resta dela, na busca de respostas para uma mesma pergunta. Por que algumas áreas específicas da Amazônia viraram epicentros de violência? No episódio de hoje, a gente vai até a região do Rio Xingu, no Pará, uma das mais violentas e desiguais da Amazônia e do Brasil, e que há 12 anos não sai do ranking de áreas com maior número de vítimas em conflitos no campo. Na Volta Grande do Xingu, enredos de medo e tensão se misturam em várias comunidades, em diferentes partes do território que cerca esse rio amazônico. Lá a gente vai para 3 lugares. Um no meio da floresta, onde não tem polícia, mas tem um grupo armado em atividade. Depois, a gente vai para a zona urbana, onde o dia a dia se desenrola entre grades, câmeras de segurança e barulhos de tiros. E por último, vamos para uma área que está marcada na história dos conflitos do campo do Brasil, onde no passado uma missionária foi assassinada e agora, no presente, as pessoas continuam contabilizando mortos. Eu sou a Clarissa Levi e essa é mais uma terça-feira de Amazônia Sem Lei. Eu sou Ricardo Terto e também te acompanho por aqui. Já vamos começar, mas antes um recado. Se você está nos ouvindo em um tocador de podcast, aperta aí seguir para ser avisado toda vez que a gente lançar um novo episódio. O Amazônia Sem Lei também está disponível no YouTube da agência pública. Tudo gratuito, claro. Você pode compartilhar o programa por onde e com quem quiser. Então bora. Episódio 2, Os Vigias e as Milícias no Xingu. O programa de hoje tem 3 partes. A nossa primeira parada é em um acampamento, pertinho das margens do rio Xingu, no estado do Pará. Um acampamento de casas improvisadas, construídas com vigas feitas de tocos de palmeira e palhas das mesmas palmeiras, fazendo a vez de teto e parede. As casas ficam assim numa clareira da mata e, construídas com os materiais naturais, quase se camuflam na floresta. É um acampamento provisório, uma morada temporária para cerca de 20 famílias que se instalaram lá em busca de 2 coisas: conseguir um chão para viver e barrar uma grande obra que pode devastar parte das margens do Xingu. A gente acordou aqui umas 6h30 da manhã, no acampamento Nova Aliança, que fica próximo à Vila Ressaca. E o pessoal já acordou. Essa é a Júlia Dolce, repórter que foi para o Xingu em março de 2023. A Vila Ressaca é uma vila garimpeira que foi fundada, pelos relatos que a gente está ouvindo aqui, há mais de 50 anos. E ela fica do outro lado do rio Xingu, na outra margem do rio Xingu, em relação a Altamira, né? Então, para chegar aqui, a gente pegou uma balsa, 45 minutos numa balsa, e depois pegou uma estrada por cerca de 2 horas. A Júlia Dolce e o Thiago passaram semanas rodando a região do Xingu. Foram para lá porque o Mapa dos Conflitos, o levantamento de dados da Pública, em parceria com a Comissão Pastoral da Terra, destaca a região do Xingu como líder nos índices de violência, conflitos e desigualdade social na última década. A Júlia e o Thiago percorreram estradinhas de terra nas zonas rurais de vários municípios que ficam no entorno do rio Xingu. E foram parar especificamente no acampamento Nova Aliança, vizinho da Vila Garimpeira da Ressaca, para tentar entender uma das camadas da sensação de insegurança que paira sobre quem vive na volta desse rio amazônico. Nos entornos da Vila Garimpeira e do acampamento, não existe força de segurança pública,
Polícia do Estado. Mas está sobrando segurança privada. Todos os dias, o acampamento Nova Aliança recebe ao menos 2 visitas. Uma do transporte escolar, que busca as crianças para a escola, outra de uma caminhonete de uma empresa de segurança privada com agentes armados dentro. É curioso que o acampamento Nova Aliança fica bem isolado. Para chegar na cidade grande mais próxima, é preciso passar por mais de 3 horas num trajeto que alterna barco e ramais de terra. É um acampamento que junta poucas famílias e ocupa um terreno pequeno para as dimensões amazônicas. Mas a distância não impede que seja diariamente monitorado. A Júlia e o Thiago foram lá para tentar ver, entender mesmo, por que uma operação de vigilância constante ronda uma família de agricultores que ocupam esse pedaço de terra, perto das margens do Xingu. Parece que eles. Se for eles, eles passam devagarinho. A Invicto, olha lá. Não tô dizendo, tá tirando foto do carro. Esse momento aí foi um dos que a caminhonete dos seguranças privados se aproximou do acampamento, enquanto os repórteres estavam lá tentando entender a história. O áudio cortou porque o Thiago, que estava gravando, saiu correndo para tentar chegar na estradinha onde apareceram os seguranças na caminhonete. Mas a gente já vai entender o desdobramento aí do que rolou. Só rapidinho, um contexto. Esse acampamento ele foi fundado pela resistência de pessoas que não querem a Beloçã. Depois que eles fizeram uma manifestação e a Beloçã pediu uma reintegração de posse. Depois dessa manifestação, aí eles decidiram logo fazer um acampamento permanente. A Beloçã Mining Corp é uma empresa canadense que pretende instalar a maior mina de ouro a céu aberto do Brasil, bem onde fica a Vila da Ressaca e o acampamento. 2012, Bolsa de Valores de Toronto, no Canadá. É o lançamento do projeto Beloçã, com investimento de R$1,5 bilhão e área equivalente a 1.700 campos de futebol. De 2012 para cá, o projeto ainda não se concretizou. O plano, que prevê abrir na dinamite 2 buracos com 220 metros de profundidade e construir uma barragem de rejeitos maior do que a que rompeu em Mariana, enfrenta vários entraves no licenciamento. E está bloqueado também por conta de uma disputa sobre a posse das terras onde está previsto o megaprojeto. Na primeira temporada aqui do podcast, inclusive, a gente fez um episódio sobre os bastidores das negociações que tentam a liberação para a mineradora. Vale ouvir depois daqui, porque nele a gente conta como um militar do Exército estava trabalhando para abrir as portas para os canadenses junto ao governo Bolsonaro. Procura aí, o episódio se chama O Lobby do Coronel e está aqui no feed do Amazônia. Mas enfim, vamos voltar para o acampamento Nova Aliança. A Beloçã entra na história desse episódio porque ela é responsável pelas equipes de segurança armados que estão lá monitorando a região do acampamento. A nossa luta lá não é simplesmente só do acampamento em si. O acampamento ele foi pensado, mas de uma maneira em geral. A gente defende, sobretudo, o rio, a existência do rio, né? Defende os garimpeiros artesanais que já vivem lá há muito tempo, a Vila da Ressaca, que segundo o projeto da Beloçã, a Vila da Ressaca deixará de existir. Esse aí é o Amilson Cardoso, um defensor de direitos humanos que atua no Pará e acompanha a luta das famílias do Nova Aliança. A gente está falando da Beloçã, mas a questão não é simples como parece. Uma mineradora interessada numa terra versus uma comunidade que vive nessa terra. Os processos de autorização do projeto de mineração estão patinando. Não tem nenhuma obra na área. Não tem nenhum projeto da Beloçã licenciado, aprovado com todas as autoridades que precisam dar aval. O sonho da canadense de explorar toneladas de ouro na volta do rio Xingu está ainda no abstrato. Mas apesar da exploração do ouro ainda ser uma especulação, no concreto a Beloçã já está com pelo menos uma estrutura funcionando. A vigilância, feita pela empresa de segurança privada que visita o acampamento diariamente. Justamente por essas famílias viverem na terra que a mineradora cobiça, onde tem muito ouro. Todos os dias, ao menos 2 seguranças armados rondam a região. Usam um uniforme que tem um emblema, um escudo branco com um tracejado arredondado. Embaixo escrito, Invictus. O Amilson foi uma das primeiras pessoas que falou sobre isso com a Júlia. Na região, o que existe da Beloçã é só Invictus, assegurando o perímetro. Já foi mais ostensiva a ação da Invictus na região, porque logo no começo de 2015, 2016, eles não deixavam nem eles tirar açaí, entrar na mata para tirar açaí. Caçar, Deus livre, eles não deixavam. Se pegassem, eles prendiam. Eles andam armados, eles intimidam mesmo.
E o pessoal da zona rural, eles são muito medrosos, né? Se intimidam com pouca coisa. Talvez um nível de informação pequeno e eles conseguem manipular. A questão é que a terra monitorada pelos funcionários da Invictus, contratados pela Belossan, não é da mineradora. Não oficialmente, pelo menos. Em 2021, o INCRA alienou, ou seja, repassou cerca de 3.000 hectares da área na beira do Xingu para a Belossan. Mas o repasse foi contestado na justiça, porque parte da área pública já tinha sido destinada para a reforma agrária, inclusive para o projeto de assentamento da Vila da Rissaca. A posse da terra, então, ainda está esperando uma decisão judicial. Mas, enquanto isso, os seguranças da mineradora seguem tentando tomar conta da área. Nós estávamos lá no acampamento e eles ficaram em frente, né? E começaram aquela intimidação, né? E aí ele chegou a pegar no cabo do revólver, mas não tirou, que a terra é da Belossan e tal. Ele chegou a pegar no cabo do revólver. Eu não sei o nome dele, ele é conhecido lá como Negão da Belossan. A Belossan tinha instalado placas no entorno da área que cobiça, indicando que a propriedade seria privada dos canadenses. Nesse período, ali entre 2021 e 2022, as pessoas da região começaram a ser impedidas de colher açaí e pescar ou caçar uma anta nas áreas que usavam há décadas e que há alguns anos a mineradora está tentando comprar. Depois, uma decisão judicial, numa ação aberta pelos ribeirinhos e pelos garimpeiros, mandou a mineradora tirar as placas, justamente porque a questão da terra ainda não está decidida. Mas o fato é que, independente disso, a empresa de segurança privada segue lá, com os seguranças armados. Meses atrás, os seguranças da Belossan tentaram inclusive entrar no acampamento Nova Aliança, e tem um registro do diálogo entre um dos seguranças e um dos acampados. Informaram que não vai poder entrar, que só com ordem judicial. A gente tem uma informação, um texto de sentença judicial que proíbe vocês andarem armados. Que a área pertence à empresa. O nosso trabalho aqui é olhar o meio ambiente. A gente não está aqui para coagir nenhum dos senhores, a gente não está para ameaçar nenhum dos senhores, a gente está aqui para fiscalizar. Qualquer coisa que acontecer em degradação ao meio ambiente, a gente vai estar em cima. O nosso serviço é esse. Tudo bem. Essa situação de falar que o senhor está proibindo a gente de entrar aqui, isso não existe. A área não pertence a vocês. A gente desde o começo foi tratando com educação. Se partir para esse lado, a gente vai ter que mudar. A gente vai entrar em contato com a empresa novamente e ver qual vai ser as ordens. Ok. Mas de proibir, de falar que vocês têm papel, vocês têm que mostrar esse papel pra gente. Isso aqui não existe, de falar que a gente não vai poder entrar. Quando a gente chegar aqui, a gente quer ser bem recebido, a gente vai entrar, vai dar uma olhada e sair de novo. A questão nossa é a degradação ambiental que acontece aqui. Nesse diálogo aí tem duas coisas importantes. Uma é a demanda dos acampados de que os seguranças não transitem armados perto das barracas onde vivem as famílias. E a outra coisa é o seguinte: o segurança da Invictus fala que estaria fiscalizando a região para verificar casos de degradação ambiental. Isso aí é importante porque, pelo que a Júlia apurou em campo, uma das estratégias da empresa é justificar o monitoramento que faz das pessoas por esse viés ambiental. Os seguranças fotografam sistematicamente a comunidade. Já chegaram a fazer vídeos de drone do acampamento. E aí sabe onde que essas fotos e vídeos foram parar? No processo judicial que a Belossan abriu pedindo a retirada das famílias e a reintegração de posse do local. Com os registros feitos pelos seguranças da Invictus, a Belossan instrui a ação na justiça que pede a retirada do acampamento. Quando estava lá no Nova Aliança, a equipe da Pública viu a caminhonete da Invictus fazendo ronda na terra ocupada pelas famílias, lembra? Eles estavam conversando quando a caminhonete passou e eles foram correndo atrás. Isso, o que a gente viu foi o carro da Invictus só passando pelo acampamento. A gente viu ele passando e foi atrás dele com o nosso carro. E daí, quando a gente estava tentando ir atrás, a gente passou por um pessoal que tinha atolado, a gente tentou ajudar esse pessoal que tinha atolado e falou, bom, a gente perdeu o pessoal da Invictus, paciência, porque a gente queria tentar entrevistá-los. E daí a gente voltou pro carro, seguiu por mais, 15 metros, tinha um barranco, então a gente não estava vendo, e a caminhonete da Invictus estava estacionada lá, esperando. A gente desceu do carro, foi falar com seguranças, pediu entrevista, eles negaram, eles abaixaram o vidro, a gente viu que eles estavam muito armados, uniformizados e tal. Eram 2 na caminhonete. E eles têm uma base da segurança que fica muito próximo do acampamento. Mas além da operação de vigilância que deu para ver no território, tem mais um outro resultado da chegada da Belossan na Vila da Rissaca que é menos visível, que quase não dá para ver, mas que deu para perceber em campo. A influência dos interesses da mineradora no dia a dia de quem vive lá.
De certa forma, a Belosan conseguiu dividir a comunidade de garimpeiros que vive na vila vizinha do acampamento. A maior parte das pessoas hoje na Vila da Ressaca, de fato, defendem Belosan, querem Belosan e acham que vai ser bom para elas. E se criou essa animosidade muito grande entre as pessoas que estão no acampamento e as pessoas da Vila da Ressaca. Prometendo que com a instalação da mineradora viriam empregos e renda para os garimpeiros familiares da região, que suam para sobreviver na lida artesanal do ouro, a mineradora conseguiu trazer parte da comunidade para o seu lado. E aí, defender a mineradora canadense lá no território significa ser contra o acampamento. As mulheres que a Júlia entrevistou reclamaram que os seus filhos sofrem na escola por serem do acampamento. Elas mesmas dizem que não conseguem fazer mais compras nos mercadinhos da vila, porque os comerciantes se recusam a vender produtos ou ficam de má vontade quando veem que as clientes são do Nova Aliança. É um clima bem tenso e no acampamento Nova Aliança você tem muitas crianças. E elas estão super cientes do quão tenso está o clima, sabe? Então quando a gente ouviu o carro de lixo, do pessoal do caminhão de lixo gritando, quem veio correr falando, olha só, eles gritaram contra a gente e tal, foram crianças que vieram me falar isso, né? Agora, imagina você morar numa área isolada, rural, afastada de tudo, sendo monitorado por seguranças armados em caminhonetes e não podendo sequer comprar tranquilo um macarrão na vendinha mais próxima. Isso não parece uma história comum. Mas a gente escolheu falar dela aqui porque mostra alguns elementos que pesam na disputa pela Amazônia hoje. Grandes corporações, disputa por terra na justiça e comunidades vivendo em clima de tensão no meio da floresta. E aí o mais louco e simbólico dessa história é que essa tensão, essa insegurança, é causada justamente por uma estrutura de segurança. Uma empresa grande que faz vigilância para supermercados em cidades do norte do país, faz monitoramento residencial. Mas que em um lugar onde não chega a segurança pública, vira a referência de segurança do lugar. Mas é um serviço de um CNPJ privado. Em situações de conflitos territoriais, de conflitos socioambientais na Amazônia brasileira, até onde você pode expandir a concepção de uso de segurança patrimonial sem que isso se confunda com segurança pública. E sem que esses seguranças adotem uma postura, um papel e tenham um poder de fogo que uma segurança pública poderia ter em lugares em que você tem uma inexistência de segurança pública. Então, acho que isso é o que chama mais atenção. As pessoas se tornam reféns desse poder de fogo de uma empresa que poderia ser um proprietário rural, uma figura de empresa. Nesse caso, é um projeto de instalação de uma mineradora canadense que ainda não existe no Brasil e que tem uma atuação de vigilância, uma atuação de pressionar a população, enfim, que é uma atuação muito próxima de ameaças de hipervigilância que você tem da segurança pública em várias regiões do Brasil contra grupos específicos, grupos racializados, classes específicas. Isso na mão de empresas. Então, quem tem o controle disso e quem faz oposição a isso? Agora, você se lembra dos seguranças da Belosan falando que queriam verificar crimes ambientais na área onde viviam as famílias acampadas? Seguranças privados fazendo a vez de supostamente fiscais ambientais contra famílias de agricultores? Então, isso não acontece só na área cobiçada pela Belosan. Ali, nos entornos do Xingu, está acontecendo também uma área controlada por outra grande empresa, a Norte Energia, a concessionária da usina de Belo Monte. E isso nos leva para a segunda parte desse episódio, que está ligada justamente a esse mega empreendimento que construiu a barragem no rio Xingu. Um documento PDF de 9 páginas, elaborado com uma ocorrência policial, acusa a ribeirinha Maria Otília de causar danos ambientais em uma área controlada pela Belo Monte. O que esse documento registra? As clareiras que a ribeirinha abriu numa das margens do Xingu para plantar cacau e açaí. Essa espécie de registro de ocorrência foi elaborada pela equipe de seguranças e fiscalização da Norte Energia, acusando a ribeirinha de crimes ambientais. No PDF, tem até as fotos das mudas que a Maria Otília queria plantar na área que ela abriu na mata. Esse documento feito pela empresa privada acusando a ribeirinha por desmatamento ilustra bem uma das complexidades deixadas por Belo Monte na volta grande do Xingu. Com a construção da usina, centenas de famílias de ribeirinhos, beiradeiros, como dizem, pessoas que vivem nas margens do rio, foram deslocadas,
perderam a área onde viviam, que virou a terceira maior usina hidrelétrica do mundo. Muitas das famílias começaram a tentar reinventar a vida nos projetos de reassentamento, em casas entregues pela empresa, nas periferias da zona urbana de Altamira. Mas algumas famílias decidiram voltar a morar perto do rio, tentando retomar a área onde viviam. Esse foi o caso da Maria Otília, que tentou retomar a vida na beira do Xingu e abriu clareiras para começar roçados, o que rendeu aquele registro de ocorrência feito pela Norte Energia. O mesmo tem acontecido com outros ribeirinhos acusados de crimes ambientais pela empresa privada. Mas bom, esse caso da Maria Otília introduz aqui a nossa próxima parada desse episódio, que é a Altamira, uma das cidades que nos últimos anos se destacou pelos índices de violência e insegurança. De novo, a insegurança nesse episódio, porque ela parece ser o denominador comum que une todo o Xingu e aparece com força na maior cidade da região. Um levantamento divulgado hoje pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostrou que as cidades mais violentas do país ficam na Amazônia. Dos 13 municípios da região com os maiores índices de criminalidade, 7 ficam no Pará. O Anuário Brasileiro de Segurança Pública mostra que houve uma redução de 6% no número de homicídios no Brasil em 2021. Mas o norte do país está na contramão desse levantamento. Na região, o aumento foi de 9% na comparação com 2020. Os crimes violentos incluem os casos de homicídio doloso, latrocínio, lesão corporal seguida de morte e mortes por intervenção policial. Ainda falando sobre violência urbana, 7 cidades do Pará estão entre as 50 mais violentas do país. Infelizmente, Altamira, aqui no interior do estado, no sudoeste, ocupa o 7º lugar neste preocupante cenário nacional. Mas para entender a escalada de violência e insegurança em Altamira, a gente tem que olhar para o pano de fundo, lembrar o que aconteceu lá mais de 12 anos atrás. Completamos 13 anos de história. Nessa jornada, a Norte Energia, empresa privada concessionária da usina hidrelétrica Belo Monte, consolidou o seu papel de agente de desenvolvimento sustentável da região amazônica, compromissada com as pessoas, o meio ambiente e o futuro. Uma trajetória repleta de momentos que exigiram coragem e capacidade de superação. Você tem uma construção de Belo Monte, a população de Altamira dobrou em pouquíssimos anos. E depois, com o fim da construção de Belo Monte, você tem uma massa de desempregados muito grande. E coincide com essa massa de pessoas que foram morar nesses bairros planejados, periféricos, nos RUCs. Bom dia, estamos aqui no RUC Jatobá, fazendo um passeio aqui, olhando as casas, cerca de 9h30 da manhã. Esse é o Thiago, que estava com a Júlia no Xingu. RUC, que ele fala, é a sigla para Reassentamento Urbano Coletivo. Bairros construídos pela usina como compensação para abrigar as famílias de ribeirinhos que tiveram que ser deslocadas pela construção de Belo Monte. Imagina aí, várias casinhas padronizadas lado a lado, pequenas com praticamente uma janela em cada face, pintadas de azul ou laranja, talvez até amarelo, mas todas do mesmo tamanho. Nas laterais de algumas dessas casas, dá para ver barcos ou pequenas voadeiras encostadas, empoeiradas. Barcos que faziam parte do dia a dia dos beradeiros que viviam no Xingu e que agora, na nova vida na periferia de Altamira, já não tem mais uso. Mas tirando os barcos que tem aqui ou ali, as casas dos RUCs são todas bem parecidas. Pelo menos eram, na verdade, no projeto original. Elas foram muito recaracterizadas, essas casas, por motivos estéticos, né? Casas que foram pintadas e tal, mas muito por motivos de segurança. Então você tem muitas casas muradas já, muros que você não consegue mais ver as casas por trás. Você tem as grades nas janelas e nas portas, que são quase regra, a ponto de você achar que isso faz parte do projeto original, mas não faz, elas foram entregues sem isso. Mas diante da insegurança, né, as pessoas instalaram essas grades nas portas e nas janelas. Você tem sistemas de segurança patrimonial, alarme, aqueles adesivos, cerca elétrica, tudo isso bem forte. As grades e câmeras que estão em várias das casas dos RUCs não estão lá sem motivo. Os bairros viraram polos de insegurança. O RUC Jatobá, por exemplo, onde a Júlia foi, é mais chamado de Jatobala. Os ribeirinhos, agricultores e pescadores que viviam uma vida sem portas perto do rio
contam que é difícil se acostumar à nova vida na cidade, cercada por vizinhos desconhecidos, longe da natureza e bem perto das disputas entre as facções do tráfico. Um sentimento muito comum lá é o medo. E aí, para você ter uma ideia, Altamira já chegou a ter uma taxa de 124 mortes por 100 mil habitantes. Isso segundo dados do Instituto Igarapé, de 2015. Essa taxa dá mais de 10 vezes o índice de mortes do Rio de Janeiro. É também por isso que nessa investigação sobre insegurança e violência na Amazônia, a Júlia não podia deixar de visitar os bairros criados pela usina. E os RUCs, eles são um símbolo muito grande do que é Belo Monte e da violência de Altamira e do fato de Altamira ter se tornado esse município conhecido nacionalmente como um dos mais violentos do país, né? Porque essa violência lá acontece em grande medida neles. Então é como se eles fossem bairros periféricos planejados que concentram esses altos números de homicídio e de outras formas de violência que não existia antes nesse município dessa forma, principalmente porque é onde o crime organizado se instalou. Segundo o Índice de Vulnerabilidade Juvenil à Violência, produzido pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública em 2018, Altamira apresentava o segundo maior índice de vulnerabilidade entre jovens de 15 a 29 anos nos municípios brasileiros com mais de 100 mil habitantes. Dá para ver como esses números se concretizam no dia a dia das populações periféricas de Altamira, olhando para uma coisa que surgiu lá. O movimento Mães do Xingu, que foi criado por dezenas de mães que perderam seus filhos para a violência, que apareceu lá com o crescimento desordenado da região. Por ali, o grupo de mães não junta só aquelas que perderam os filhos para as balas de policiais, como acontece em outras grandes cidades do país, mas junta sobretudo mulheres que viram seus filhos adolescentes morrerem nas brigas de facções. Tantas mortes de jovens a ponto de se criar uma coletividade nisso. Mas não são só homicídios que causam mortes precoces no Xingu. Você tem uma onda de suicídios que chama muita atenção e desespera muito as mães, né? Daí tem uma mãe que eu entrevisto, que é a Dona Maria, que tem um perfil sobre ela, que ela pede o filho dela nesse contexto. Então, eu acho que é importante falar isso, porque junta a violência, mas também, em algum grau, junta essa questão da desigualdade social e do desenvolvimento. Se você pensar, tipo, nesse contexto de deserto de oportunidades, de deserto de esperança mesmo. Esse deserto de esperança que a Júlia fala nos traz para a terceira parte desse episódio. Uma história que nasce da esperança, passa por casas sendo incendiadas e que até agora ainda não terminou. Eu vim do Maranhão para cá, eu conheci que na época eu vim para trabalhar na barragem. Como eu sou analfabeto, eles disseram que eu não servia para trabalhar na construção. E aí foram me apoiar nesse pedacinho de terra aqui, entendeu? E aqui era da União. Agora, estamos na zona rural de Anapu, no lote 96. Não muito longe do Xingu e de Altamira. Um pedaço de terra de uma gleba pública onde várias famílias vieram parar em busca de um chão para plantar e criar os filhos. Esse que você escutou é o seu Lindoval. Ele é um trabalhador frustrado de Belo Monte, né? Ele migrou para trabalhar em Belo Monte. Então ele junta Belo Monte com Anapu. E ele não conseguiu trabalhar em Belo Monte porque ele é analfabeto. Então, tipo, ele migrou do Maranhão, sabendo que iam abrir vários empregos, vários postos de trabalho, isso há 12 anos do começo das obras, e ele não conseguiu, porque ele era analfabeto, é analfabeto. E daí ele se tornou mais uma pessoa desempregada na região. Sem trabalho e sem terra, o Lindoval ficou sabendo pelo INCRA, do lote 96. Ele conta que ouviu que podia ir para lá, pegar um pedaço de terra para cultivar, e que depois, com o trabalho demonstrado, o INCRA conseguiria assentá-lo. Mas acontece que essa área onde seu Lindoval começou a cultivar roças de cacau, mandioca e amendoim está em disputa. A Júlia conta que quando ela esteve lá, dava para ver no chão, perto da casa do Lindoval, vários pedaços de carvão, sinais de queimada. Dava até para pensar que parte da terra tinha sofrido algum tipo de queimada natural, ou que tinham queimado uma parte do terreno para começar a semear a terra, como às vezes se faz na agricultura. Mas não. Na verdade, o carvão é uma lembrança da madrugada de 24 de fevereiro de 2021, quando o Lindoval e sua esposa, Léa, foram acordados com o som de um tiro para o alto, seguido de um barulho de fogo.
quando ouviram um barulho do tiro na sequência de algo queimando, Lindoval conta que quis correr para fora para ver o que estava acontecendo, mas a esposa não deixou. Ela teve medo que o matassem se ele saísse no quintal. Lindoval e Léa passaram então a madrugada acordados, dentro da casa, escutando o barulho das chamas queimando seu principal meio de subsistência, a casa de farinha que tinham construído ao longo de anos de trabalho de terra. Tudo queimado. Olha, tudo de barra de cinza. Esse é um áudio que foi gravado ali no dia seguinte à noite em que queimaram a casa de farinha do Lindoval. Isso era 2021, e só para a gente não se perder, isso tudo era na área do lote 96, que integra a Gleba Bacajá, um terreno público do tamanho de cerca de 4.000 campos de futebol, que fica no município de Anapu. Talvez você já tenha escutado esse nome, Anapu, uma cidade ali no sudeste do Pará, que ficou conhecida justamente por a luta pela reforma agrária se desenrolar em casos de pistolagem, tiros e morte. Nesse domingo, dia 12, o assassinato da missionária Dorothy Stang completou 18 anos. Dorothy era americana com cidadania brasileira e tinha 73 anos. Ela foi morta com 6 tiros a queima-roupa numa emboscada na estrada rural de Anapu, a cerca de 700 quilômetros de Belém, no Pará. A missionária atuava na luta por regularização de terras para famílias de trabalhadores rurais e também no combate à violência das invasões de grileiros, madeireiros e fazendeiros. Dorothy Stang era integrante da Comissão Pastoral da Terra ligada à Igreja Católica. Pois é, na mesma Anapu onde Dorothy foi assassinada, na mesma gleba, famílias de agricultores seguem até hoje na luta por terrenos em áreas destinadas à reforma agrária e continuam enfrentando grileiros que se apresentam como fazendeiros. Aqui agora no lote 96, os pistoleiros estão bem aqui, cadê a polícia? Os pistoleiros estão bem aqui. Olha, 2 caras armados lá em cima da viatura do carro lá. Esse é um áudio de 11 de maio de 2022, pouco mais de um ano depois de queimarem a casa de farinha do seu Lindoval. Nesse momento, os moradores filmavam um homem saindo da área do lote 96. Algumas famílias tinham acabado de sofrer ataques. Essa história, o Thiago Domenici, diretor e chefe de redação da Pública em Brasília, apurou lá na época. Um boletim de ocorrência registra parte do que aconteceu. Uma das famílias do lote 96 foi surpreendida por homens armados que, ameaçando, com a arma apontada para os agricultores, os forçou a saírem de dentro de casa. Em seguida, esses mesmos homens armados colocaram fogo em tudo e repetiram o procedimento na casa da vizinha. Falou que era uma reintegração de posse e que todos daqui iam sair, de um por um. Ia sair nem que não quisesse. E ia ser todos desse jeito. Todos eles iam queimar a casa, todos, se desse a cara pra eles, ia morrer. Eu perguntei a eles se eles tinham mandado de busca e apreensão. Ele mostrou a arma pra mim. E aí eu pedi para ele o documento, se ele tinha a entregação de posse, que a gente só ia para ele mostrar. Aí ele falou, o documento está aqui, que era a arma dele. E eu com minha filha chorando do lado, e gritando, pedindo socorro, a casa pegando fogo, não tinha como a gente tirar nada de dentro. É isso, a gente quer justiça, porque não é fácil a gente ver as coisas se acabando desse jeito. Pouco mais de um mês depois desse dia em que os homens armados chegaram e queimaram 2 casas, o Thiago conversou com uma das lideranças das famílias que viviam no lote, na época. O Erasmo Teófilo era uma das pessoas que organizava a resistência das 54 famílias por lá. Ele já tinha sido vítima de um atentado de morte no mesmo ano e já tinha visto também 2 amigos morrerem em conflitos por terra na região. E ali, no começo de junho de 2022, depois desse ataque, o Erasmo estava com medo mesmo. Ele avaliava que o cenário tinha piorado. Eu te falo de verdade, todas as vezes eu encarei o quadro como um quadro hipotético. Agora eu estou encarando como uma possibilidade real, imediata, sabe? Infelizmente a situação é essa. Vale a gente lembrar aqui que nesse período, sob Bolsonaro, o Brasil estava lidando com os recordes de desmatamento na Amazônia do ano anterior. De maneira geral, a região estava inflamada. E especificamente ali em Anapu,
as ameaças contra as famílias que moravam na gleba pública Abacajá tinham escalado muito. Realmente, Thiago, de verdade, se eu te falo como amigo, eu tô muito preocupado com o tempo, viu? Eu não tava tanto, não, mas agora tô muito preocupado com o tempo. Sabe, eu nunca tive numa situação tão acuada do jeito que eu tô. Acuado mesmo. E tipo assim, sabe aquele cara que vale muito mais morto do que vivo? Tá sendo eu. Então, tipo assim, eu só tô preocupado com essa questão de tempo. Pra mim tomar essa decisão, igual eu tava te falando, de ir embora definitivamente, é por causa disso, sabe? É só por causa disso. Uma noite depois dessa conversa entre o Erasmo e o Thiago, a comunidade sofreu um novo ataque. Era 9 de junho de 2022. Nós acordou às 3h30 da manhã, já acordou juntando os tiros. Aí dessa hora pra cá não deu descanso, atirando direto. E ele, embora. E eu falei logo, embora sair daqui, porque vem pro nosso barraco. E atirando e aproximando cada vez mais perto do nosso barraco. Essa é a dona Lisete. Ela conta que ela e o marido pegaram as coisas na correria, inclusive os documentos, que ela, como o pessoal que viveu no lote, já andava deixando guardado na mão por conta da rotina que estavam vivendo, e aí fugiram de casa. Se embrenharam no capinzal perto do rio, temendo pela vida. Era mais um ataque e as famílias que tentam seguir na mesma gleba onde Dorothy foi morta. E aí, logo depois, no fim de junho de 2022, mais uma noite de medo no lote. São, acho que 10 da noite, para fazer a denúncia imediata de um prenúncio de uma invasão de novo ao lote 96 por pistoleiros. Tivemos a informação de que tem um grupo vindo de Sozel e tem outro grupo que estaria vindo de Marabá para invadir o lote 96 hoje na madrugada. Quero fazer essa denúncia a todos vocês, que hoje o lote 96 e nenhum de nós vai dormir, né? De novo. Até quando pessoas vão ter que morrer para justificar ações? Vamos tomar providências hoje, imediata, agora. Descansou, chega. Esse é o Erasmo de novo, e desde então ele teve que sair da área. Não tinha mais como ficar lá. Estava muito ameaçado e vulnerável. O Erasmo até chegou a voltar algumas vezes lá no lote 96, mas a real é que agora ele segue em busca de um outro lugar onde possa morar e manter a vida. Desde 2005, quando Dorothy foi assassinada, no município de Anapu já morreram outras 18 pessoas envolvidas nos conflitos por terra. Isso segundo a comissão pastoral. De acordo com as pessoas que a Júlia entrevistou, a alarmante e escancarada violência do Xingu é causada em parte pelo Consórcio da Morte, nome dado pelos movimentos campesinos ao grupo de fazendeiros mandante do assassinato da irmã Dorothy, que também estaria por trás dos conflitos atuais, como os dos lotes 96. O consórcio segue impune há quase 20 anos. Na boca do povo, muitos em Anapu sabem listar os integrantes do grupo, mas a justiça parece não conseguir nomear nenhum envolvido. Um policial militar que atua há mais de 30 anos na PM de Altamira, que abrange outros 7 municípios da região, além de Anapu, conversou com a Júlia. Para ele, na zona rural dos municípios do Xingu, a lei ainda é a do mais forte. Nunca existiu policiamento rural em Anapu, nem na época do assassinato de Dorothy e nem agora, disse ele. Na gleba Abacajá, o conflito é muito antigo. Mas nos últimos 10 anos, a disputa pela terra envolveu diretamente uma família de fazendeiros e pecuaristas que são acusados de grilagem e que alegam ser os donos da área. É a família Peixoto, que tem acumulado as denúncias de ameaças, queimas de casas, desmatamento ilegal, isso tudo segundo o Ministério Público Federal. No site da Pública, que é apublica.org, tem mais detalhes sobre essa disputa, com vários documentos e reportagens que descrevem o conflito desde 2019. E esse conflito ainda não se resolveu, ainda está sub júdice. E com o argumento de que está sub júdice, nada acontece. Nada acontece e eles não conseguem o mínimo. Eles não conseguem desde estradas, as estradas são completamente caóticas. Eles não conseguem escoar a produção, porque as estradas são caóticas. No ano passado, 2022, uma portaria do INCRA finalmente criou, enfim, um projeto de assentamento, na região do lote 96.
mas a segurança para as famílias ainda não chegou. O assentamento foi criado no ano passado e foi barrado 3 dias depois, por motivos ultra burocráticos de alguma coisa aqui deu errado e tal. Ela morreu num assentamento, foi por nós, não tem de honrar o nome dela, entendeu? É para isso que nós estamos aqui, é para honrar o nome de uma pessoa que morreu por nós, deu sangue por nós. É isso que nós estamos aqui, é para isso. Esse assentamento, pelo qual as famílias ainda lutam, está previsto para ser chamado Irmã Dorothy. Nesse episódio, a apuração de campo foi feita pela repórter Júlia Dolce, junto com o Thiago Leal, que fez a captação de som. O roteiro foi feito pelo Caio Santos e pela Clarissa Levi, que também apresenta aqui comigo. Eu sou o Ricardo Terto. A edição de som é do Pedro Pastoriz. As artes do Amazônia Sem Lei são do Caco Bressani. O especial Amazônia Sem Lei é um projeto da Agência Pública de Jornalismo Investigativo, coordenado pelo Thiago Domenici. Nesse episódio, usamos áudios de Erasmo Teófilo, TV Liberal, TV Brasil, TV Globo e Canal Norte Energia no YouTube.